A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. O intuito do programa EBD Comentado Online é explicar a lição do início até o final, servindo para ajudar os professores a prepararem suas aulas para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data, ou para aqueles que querem também ampliar o seu conhecimento. Se você está vindo aí da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de qualquer outra parte do mundo, você está aqui e é muito bem-vindo conosco, tá bom? Agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pamar e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco nesta hora, Senhor, mais uma vez, para poder, Senhor querido, ministrar esta aula. Peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu preciso da Tua graça, Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Que o Senhor me ajude, Senhor. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que juntos possamos compreender e praticarmos a Tua palavra. Usa os Teus filhos, Senhor, como Tu tem me usado para produzir esse conteúdo, para que eles possam também divulgar esse conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas, treinadas, edificadas, que a Tua boa mão continue nos conduzindo mais uma vez nesta programação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Mais uma semana estamos aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Espero que vocês estejam bem aí na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã e o louvor sugestão do nosso querido pastor e professor Mário Luna, que é o louvor de número 447, que tem por título Nascer de Novo. Já pegaram as harpas de vocês? Então, vamos lá, vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Nasceste de novo, andai já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no seu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no seu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado, para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus! Vocês ouviram aí uma vozinha aí no fundo? Vocês ouviram? Eu acho que vocês vão reconhecer essa voz. Ele resolveu fazer o back comigo. Ele falou, vou fazer o back com você desse louvor, porque é um louvor que ele gosta. Então, ele veio aqui me ajudar, mas ele não quis aparecer no louvor. Mas glória a Deus por isso, que Deus continue abençoando vocês. Uma ótima semana, uma ótima aula. E até a próxima, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. E continue orando por nós, porque nós precisamos. Deus abençoe vocês. Deus seja louvado, glorificado. Quero agradecer mais uma vez a minha menina princesa pela participação. É verdade que eu ajudei, né, no fundo ali, fazendo back com ela. Louvado seja Deus.
Mas como é um quadro que ela tem vindo falar com vocês aqui através do louvor, então eu realmente não quis aparecer, só cantei por trás, nos bastidores, e foi uma bênção. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que tem deixado aí uma palavra em relação a ela estar participando aqui do canal. Que o bom Deus continue abençoando a vida nossa e a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos dar prosseguimento aí ao nosso programa. Nós continuamos aí no segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adulto e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, ou seja, o apóstolo João. E a lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 13 de abril de 2025, com o tema O Novo Nascimento. Lembrando a você que as aulas estão sendo liberadas aqui no canal todas as segundas-feiras da semana da lição, às 21h30. Agora você não precisa mais ficar preocupado, tem ali o horário certinho, inclusive a aula entra ali, você pode inclusive marcar para você poder assistir no momento do lançamento da aula. É permitido você fazer isso, tem até lá. Você pode fazer até algum comentário no ao vivo que fica lá. Na aula anterior eu até participei com algumas pessoas, eu estava assistindo a aula com vocês também, nem sempre é possível, mas na semana anterior, na lição 1, eu assisti a aula junto com vocês e aí eu comentei alguma coisa, tirei alguma dúvida, alguém até perguntou se o João que escreveu o Evangelho de João era João Marcos, eu disse não, o João que escreveu o Evangelho de João é João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então tem o João Batista, o João Marcos, que é o escritor de Marcos, o Evangelho de Marcos, e também tem o João, filho de Zebedeu. Então a gente participou, foi uma coisa assim bem interessante. Vamos lá? Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A verdade prática, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Inclusive, aqui há um fato interessante. Enquanto a justificação resolve o aspecto jurídico do pecador em relação a Deus, a regeneração trata dessa questão da natureza do pecador. Ela muda a natureza do pecador. E a santificação é o processo onde o pecador continua com essa nova natureza, se inclinando para as coisas espirituais. Leitura bíblica em classe, João 3, do 1 ao 9 e o versículo 16. Eu vou deixar aqui um vídeo que fala sobre a questão de 3 pessoas. Qual deles você é? O natural, o carnal ou o espiritual? O interessante é que o natural não serve a Deus, mas o carnal serve a Deus. É um cristão que serve a Deus. Eu vou estar mostrando isso, tá bom? Nesse vídeo. E o espiritual. O carnal, ele ainda é imaturo. O espiritual é alguém maduro em Cristo Jesus. Eu vou me basear em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. E também, louvado seja Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Você está convidado a assistir este vídeo. Vamos lá? Palavra-chave, regeneração. Objetivos da lição são 3. Relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração e elencar os meios da obra regeneradora. Como é que ela acontece? Introdução. Você vai começar a reparar que nesse novo trimestre houve algumas mudanças aí na layoutização, mas vai continuar havendo essas mudanças porque agora, além da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna está aí fazendo a parte também do louvor, ela também ingressou para me ajudar na parte do layout. Afinal de contas, tanto eu como ela, é claro que ela tem aprendido mais um pouquinho também, eu trabalho com isso há muitos anos, né? Trabalhava com isso há muitos anos, hoje eu estou inteiramente na obra, quem faz a layoutização do canal todo sou eu, mas agora ela entrou também para poder estar auxiliando. Então ela vai ter algumas modificações e você vai reparando como a introdução já está começando a mudar aí. O quadro da introdução não era assim. Então você vai perceber que algumas coisas aos poucos vão estar mudando para melhor. Na lição passada, o verbo que se tornou em carne, aprendemos que a encarnação do verbo trouxe plena luz àqueles que creem nele. Então estou trazendo para você, ligando você, fazendo uma conexão da lição passada para a lição atual. Assim, através do arrependimento pelos nossos pecados e da fé em Jesus, somos declarados filhos de Deus. Agora precisamos dar sequência aos nossos estudos para aprender
como acontece o processo que nos torna filhos de Deus. Então, na lição passada, o verbo se tornou em carne. E hoje nós vamos ver como nós nos tornamos filhos de Deus. Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Não tem contribuição humana no novo nascimento. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Tópico 1. Jesus e Nicodemos. Vamos falar quem era Nicodemos, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre e o diálogo entre Jesus e Nicodemos. O propósito de João nos capítulos 1 a 12 é apresentar o ministério público de Jesus. Nós estudamos um pouco sobre um panorama do Evangelho de João na primeira lição. E nos capítulos 13 a 21, seu ministério privado, porque quando Jesus estava ali no ministério público, eles começaram a rejeitar Jesus. Então o que Jesus faz? Agora ele está no ministério privado, a partir do capítulo 13 até o 21, já não é mais o ministério público, é ele e os discípulos. Durante seu ministério público, Jesus se revela progressivamente, gerando tanto crenças quanto descrença, o que dividiu a nação judaica. Então nós vemos ali joio e trigo, só que ele diz para não arrancar, mas vemos joio e trigo, que vai permanecer até o final, até a consumação dos séculos. Então Jesus começa a realizar seu ministério, e aí começa pessoas a crerem e pessoas a descrerem. Esse ministério inclui a transformação de água em vinho, a purificação do templo, tudo isso antes de João 3, tá? Nicodemos, ao ouvir sobre esses eventos, buscou Jesus para compreender seu ensino. Inicialmente, viu o reino de Deus como político e material, mas Jesus revelou que é espiritual e acessível pelo novo nascimento, surpreendendo Nicodemos, que não esperava essa exigência para entrar no reino. Essa questão de um reino político e material era uma visão de praticamente todo judeu. Então, Nicodemos estava dentro da mesma visão da nação. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Não só realizar o milagre da água em vinho, também da questão da limpeza do templo, como já foi dito. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. João 3:2. E aqui eu queria usar um recurso que está na revista. Quem é professor, página 14, tem aqui ampliando conhecimento. Segundo o comentarista, é uma possibilidade, ele não está afirmando. Toda vez que um professor vai dar aula, que ele vai falar uma coisa que não tem uma afirmação bíblica, não é uma afirmação bíblica, ele tem que dizer que é uma possibilidade, para mostrar que é um ponto de vista dele. Isso quer dizer que nem todos vão concordar com esse ponto de vista, mas ele tem que deixar isso claro, porque às vezes a gente está dando aula e a gente acaba afirmando uma coisa como se fosse uma verdade bíblica, e não é verdade bíblica, é um ponto de vista nosso, é o que vai ser feito aqui agora. Ele diz que ele foi à noite, provavelmente por suas muitas ocupações, por desejar ser discreto ou mesmo por temer ser descoberto. Nicodemos procurou Jesus de noite. Então, o comentarista deixa essa informação aqui para explicar uma possibilidade de Nicodemos ter procurado Jesus de noite. É verdade que ele poderia ter mandado algum assistente. Ele não manda. Ele mesmo vai pessoalmente. Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso judaico, composto por 71 membros, incluindo sumos sacerdotes, anciãos e mestres da lei. João 14:47. Alguns dizem que é 70, outros 71, porque o número 1 aí, 71, seria o sumo sacerdote. 70 não incluiria o sumo sacerdote, 71 incluiria o sumo sacerdote. Mas 70 a 71 era a composição do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico.
Os fariseus eram conhecidos por sua rigorosa observância da lei de Moisés e das tradições orais. Nós já passamos por lições que explicaram o que eram os fariseus. Então eu não vou me prender a isso aqui não. No trimestre passado nós falamos sobre os fariseus. O interesse de Nicodemos mostra que até mesmo pessoas de alta posição podem ser alcançadas pelo ensino de Jesus. Havia mulheres que seguiam a Jesus que eram mulheres de alta posição. A palavra de Deus tem poder para tocar qualquer coração que se dispõe a ouvi-la. Então, eu e você não podemos menosprezar alguém só porque, tem condição, não vai ligar, é tipo jovem rico. Não, só Deus conhece o coração, então a gente não pode julgar. Temos que ter muito cuidado com isso. 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 de João 3 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi, João 3:2. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Aí, para você entender, deixa eu explicar. Nicodemos não era um opositor de Jesus, nem buscava testá-lo como muitos fariseus, escribas e também saduceus. Os escribas também eram fariseus, mas são chamados doutores da lei, que está lá nos evangelhos. Embora o reconhecesse como mestre e alguém usado por Deus, ainda não compreendia plenamente sua identidade e missão. Então, Nicodemos vê, ele é um mestre. Ele tem características de um mestre. Ele também é alguém que Deus usa, mas ele ainda não compreendia em si quem era Jesus e a sua missão de forma mais detalhada. Isso ensina que admirar os feitos de Cristo não basta. É preciso conhecê-lo verdadeiramente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus. E isso é progressivo, é dia a dia. É Oséias 6:3. Muitos o veem como um grande mestre, mas poucos se rendem a ele como Senhor e Salvador. As pessoas querem salvação, mas não querem se colocar debaixo do senhorio de Jesus. É preciso obedecê-lo como Senhor também. O crente deve buscar um relacionamento profundo com Cristo, indo além do conhecimento intelectual. Eu sei que Jesus é filho de Deus. Isso é conhecimento intelectual, tá? E permitindo que sua vida seja transformada pelo novo nascimento. Eu gosto de ilustrar o conhecimento com a questão do mar. Alguém diz assim, eu conheço o mar. Ou seja, ele viu uma fotografia do mar. O outro diz assim, eu conheço o mar. Esteve na mureta próximo ao mar. O outro diz, eu conheço o mar. Ele foi até a areia de frente ao mar. O outro diz, eu conheço o mar. Ele tomou um pouco de banho de mar. O outro diz, eu conheço o mar. Fez um passeio, com algum tipo de embarcação pequena no mar. Aí ele diz que conhece o mar. São conhecimentos diferenciados. Mas tem alguém que trabalhou anos em alto mar. Essa pessoa, de todos eles, é o que tem maior conhecimento do mar. Então essa questão de conhecer é subjetiva. E aí a Bíblia fala sobre um conhecimento profundo. Como está o seu e o meu conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo? Sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Espírito Santo? Como cristãos que os servimos ao Senhor, servimos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós deveríamos nos aprofundar no conhecimento, conhecer de fato quem é Deus. E nós podemos perceber isso quando estamos lendo a Bíblia, como é que Deus age, como é que Deus trabalha, como Deus se comporta. Quando você estiver lendo a Bíblia, procure isso. Às vezes a gente só foca nos personagens. Foque também na ação de Deus, porque você vai vendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus e por aí vai. Uma vez que reconhecemos quem é Nicodemos, o diálogo entre Nicodemos e Jesus, agora no ponto 3, agora vamos ver o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Primeiro, vimos o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Agora, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, ou seja, já explicamos o versículo 2, nesse caso aí também, tá? Agora pro 3. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo,
e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Quando fala de novo nascimento, essa palavra usada pode também ser traduzida, explicada como nascer do alto. Ao ouvir Jesus falar sobre nascer de novo, Nicodemos interpreta a afirmação literalmente e questiona como um adulto poderia nascer fisicamente outra vez. Ele pergunta, vem cá, como assim nascer de novo? Porque ele não estava entendendo que era um nascimento espiritual. Sua dúvida revela a limitação do entendimento humano diante das verdades espirituais. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Paulo explica isso. Ele ainda não compreendia que Jesus se referia ao novo nascimento espiritual, uma transformação operada pelo Espírito Santo, essencial para entrar no reino de Deus. Não tem como fazer parte do reino de Deus se não tiver passado pelo novo nascimento. As palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. João 3,31, Mateus 3, 10-12. Eu não vou tratar aqui do significado de água e do Espírito, porque isso vai ser tratado mais à frente, tá? No tópico 3.1. Sinopse do tópico 1. A conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Então, Nicodemos desejava entender melhor sobre aquilo que estava sendo tratado. Alguns comentaristas, alguns teólogos, inclusive, dizem que quando Nicodemos fala assim, nós reconhecemos nesse caso, no versículo de número 2, deixa eu mostrar aqui, versículo 2 assim: este foi ter com Jesus, João 3,2, tá? Este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos. Então ele não está falando por ele só, ele está falando por mais alguém, nesse caso. Então, Nicodemos estava ali, ele foi, mas ele diz, bem sabemos, ele usa no plural. Então, mais alguém também reconhecia isso que Nicodemos estava falando. Mas foi ele que teve coragem de chegar até lá, porque muitas vezes durante o ministério de Jesus, os opositores, fariseus, saduceus, doutores da lei, que eram os escribas, estavam ali se opondo a Jesus, tá bom? Então, a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Antes de prosseguirmos, lembre... Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. É importante que você possa divulgar o canal. Tem um botãozinho aqui onde você pode compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para que a plataforma veja que o vídeo é relevante e comente o que você achou desta aula. Tópico 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. Ponto 1, o novo nascimento. 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. 3, a necessidade da regeneração do pecador. O tema da obra da regeneração encontra-se hierarquicamente subordinada à doutrina da salvação. Então você trata de regeneração quando está estudando soteriologia. Você trata de justificação, você trata de santificação, você trata de adoção, tudo isso quando você estuda a doutrina da salvação. Ou seja, o estudo teológico da soteriologia, como demonstrado abaixo. Aí eu fiz um gráficozinho aqui para você entender. Em cima, tá, está a doutrina da salvação. Tá? Aí tem a parte do meio, que vai falar da obra divina e da ação divina humana. E a última parte vai falar da justificação, que é Deus, quando Deus te livra da culpa do pecado. Esse é um ato jurídico, aonde o pecador deixa de ser culpado diante do tribunal de Deus. O que Deus faz? Deus troca a posição. Eu gosto de ilustrar, quem me acompanha aqui vê que eu gosto de ilustrar isso, certo? Eu posso ilustrar com uma... Tá? Digamos que o pecador está aqui, culpado e condenado. Quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados, ele é justificado. Então, automaticamente, ele sai da posição de culpado e condenado e vem para outra posição. Agora ele vem para pecador arrependido.
ele agora é chamado filho de Deus por adoção. Então a justificação livra ele da culpa do pecado. É um ato puramente divino. O pecador não tem nenhuma participação na justificação. Vamos voltar aqui. Depois nós temos a regeneração. Tem até os textos aí para você, se você quiser conferir. Tiago 1, 17, 18. Ou seja, ele recebe um novo nascimento. É mudado a sua natureza. Então você lembra que eu mostrei para você que ele é trocado de posição? Uma vez que ele está trocado de posição, ele tem uma nova natureza. E uma vez que ele tem uma nova natureza, ele precisa prosseguir dentro da santificação, que é um ato é uma ação divina, mas também é uma ação humana, porque o ser humano busca a santificação, tá? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então você vê o seguinte: o pecador, culpado e condenado, ele agora é trocado de posição na justificação, ele agora recebe um novo nascimento, e ao receber esse novo nascimento, ele passa a viver como um salvo. Então agora começa o processo automaticamente da santificação. Então ele não pode mais viver como alguém culpado e condenado, com os seus hábitos, com as suas atitudes. Ele agora é um salvo, ele é um regenerado, ele tem uma nova natureza, e é a partir dessa nova natureza que ele pode viver uma vida de santificação. Se ele não está vivendo essa vida de santificação, nós vamos ver o que pode estar acontecendo mais à frente. A salvação é um processo que se inicia com a pregação da palavra de Deus, certo? Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Resultando na fé, assim que a palavra é ouvida. E como resultado da fé, o indivíduo reconhece o seu pecado. Ele se arrepende por causa da forma de viver e se converte. Certo? Na conversão está a salvação, a qual traz consigo a justificação, a regeneração e a santificação. Quero deixar claro que, às vezes, você assiste aulas em outros canais, de repente algum comentarista aqui pode tratar do seguinte: na maioria das vezes nós vemos que o processo é justificação, regeneração e santificação. Mas tem quem acreditava antes, inclusive da reforma, que tanta justificação, regeneração e santificação acontecia instantaneamente no mesmo momento que era batizado, que uma criança era batizada. Aí a gente já está até falando do catolicismo nesse caso. Muito bem. Mas também os calvinistas acreditam que o primeiro passo não é a justificação, e sim a regeneração. Então, os calvinistas, que veem a doutrina da salvação em alguns pontos diferentes do que nós vemos, é uma questão de mecânica, eles acreditam que é justificados pela fé, a mesma coisa, só que a forma como acontece, eles acham que é de outra maneira. Então, eles dizem que primeiro Deus tem que regenerar o homem, para que depois ele possa crer e se arrepender dos seus pecados, ser justificado e começar o processo da santificação. Nós não achamos dessa maneira. O novo nascimento. E aí talvez você pergunte, por que nós não achamos dessa maneira? Porque Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Então ele precisava crer. Ele precisava se arrepender. É claro que a possibilidade de crer e se arrepender é através da graça, mas a graça não te obriga a aceitar Jesus. A graça te possibilita. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, tá? Palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente, ou nascer do alto. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especificamente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. É mudado a sua natureza, ele recebe vida espiritual. Ele estava morto espiritualmente por causa do pecado original. A expressão pecado original é o pecado cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, tá? A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. E aí ele pode agora viver uma vida de santificação. Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, qual é a porta de entrada para o reino de Deus? O novo nascimento.
E para ter novo nascimento, precisa ter o quê? Fé em Cristo e arrependimento dos pecados. Se uma pessoa não tem fé em Cristo e arrependimento dos seus pecados, não tem novo nascimento. Pastor, mas tem pessoas que não servem a Deus que diz que crê em Deus, crê em Cristo. Crer implica em obedecer. Se uma pessoa diz que crê, mas não obedece, essa não é a fé bíblica. É uma fé natural que não tem nenhum valor no sentido de levar a pessoa a uma transformação. A regeneração diz respeito à mudança de natureza. Estamos batendo muito nessa tecla. A justificação de posição legal diante de Deus no seu tribunal. Culpado ou não culpado. Uma vez que ele aceita Jesus, ele não é mais culpado no tribunal. Ele está livre da sua culpa. Ele passa a estar inocente no sentido da culpa do pecado, tá? Só que a regeneração é mudança de natureza. Trata-se de uma nova criação, João 3, do 1 ao 21, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí a NVI diz nova criação, e ela está certa também em colocar nova criação. Strong a define assim, ele define a regeneração da seguinte maneira. A regeneração, o novo nascimento, é o lado divino da mudança do coração que, vista do lado humano, chamamos de conversão. Alguém vê alguém que aceitou Jesus e diz, ele se converteu. Muito bem. É Deus voltando a alma para ele mesmo, regeneração, enquanto a conversão é a volta da alma para Deus. É só ver isso do ponto de vista divino e do ponto de vista humano. Mas quem realiza a regeneração é Deus. Então, do ponto de vista divino, regeneração. Do ponto de vista humano, conversão. Mas tudo é Deus quem faz. Enquanto a conversão é a volta da alma para Deus, a qual é tanto consequência como causa. E aí eu coloco outro gráficozinho para ilustrar a você como funciona. O lado divino da mudança do coração, regeneração, novo nascimento. O lado humano da mudança do coração. Como é que nós vemos isso? Nós chamamos de conversão. Mas entenda, é só o ponto de vista, partindo de Deus, regeneração. Olhando no aspecto humano, de homem para homem, conversão, a gente fala, fulano se converteu. Pastor Mário Luna se converteu, né? Não era pastor, mas aí se converteu. Então é o lado humano. Mas tudo isso é feito de Deus. É só o ponto de vista que a gente chama de um lado. É como se fosse uma moeda, e aqui no momento eu não tenho uma, porque eu não preparei essa dinâmicazinha para poder fazer. E eu não tenho nenhuma moeda aqui à minha vista. Mas é os dois lados. É os dois lados. Ou seja, cada lado, tá? Vou usar minha mão como cor. De um lado, regeneração. Do outro, conversão. Aqui olhando pelo lado humano, aqui olhando pelo lado divino. Mas quem faz a regeneração, o novo nascimento, é o Senhor. Para ser cidadão do reino de Deus é preciso estar em comunhão com o rei. Guarde isso. Para isso é necessário um novo nascimento. Por que é proclamado o evangelho? Porque estamos proclamando que o rei está chegando. Vai chegar o momento aonde vai haver ali o acerto de contas. Então, enquanto o rei não chega, ele manda os seus súditos, que somos nós, que participamos do reino, anunciar: o rei está voltando, o rei está chegando. Então você precisa se reconciliar com o rei. E como você se reconcilia com o rei? Se arrependendo dos seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que o texto está dizendo. Para ser cidadão do reino de Deus é preciso estar em comunhão com o rei. Para isso é necessário um novo nascimento. Quando o rei chegar, se é um nascido de novo, não está debaixo de sentença. Ele não vai ser condenado, certo? Sem o novo nascimento, é impossível ter um relacionamento com Deus. Só que tem a prova do novo nascimento. Se ele recebeu uma nova natureza, ele tem que viver como um salvo. Ele não pode viver mais como alguém que estava fora da presença de Deus. É por isso que não basta apenas aderir a uma igreja. É necessária a conversão, que é fruto do novo nascimento. Então não é adesão. Não adianta levar um monte de gente como adesão. Aderiu àquilo que está ali e se adaptou e fica daquela forma naquele lugar. Não adianta isso. Certo? 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Só Deus pode dar novo nascimento. O homem crê, mas quem produz o novo nascimento é Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador,
que crê, nesse caso, e se arrepende, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Pode ser ilustrado como é dito no Antigo Testamento: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, sensível, transformado. Este processo acontece quando o pecador reconhece seus erros e a necessidade de um Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. O problema é que às vezes a pessoa busca um Salvador que não é Jesus, então ele não tem seus pecados perdoados. Porque só quem perdoa pecados é o Senhor Jesus Cristo. Neste contexto, Deus efetua a sua obra regeneradora através do Espírito Santo. É Ele. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo que efetua essa obra, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Justificação puramente divina. Regeneração puramente divina. Santificação divina-humana. Tá? Quem santifica é o Espírito usando a palavra, mas eu tenho que buscar santificação. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, versículo 17 e 18. Guarde isso aqui. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerou pela palavra da verdade. Para obter uma nova vida em Cristo, a pessoa deve morrer para o pecado. Romanos 6, 2, 6 e 7. Lucas 9, 24. Uma pessoa morta não tem mais dívida. Ela não tem como pagar mais. Então ela morta para o pecado. Mas se ela continua morta, não resolve o problema. Por isso que ela se une a Cristo na sua morte, mas também se une a Cristo na sua ressurreição. Então, essa nova natureza é produto, vem daquilo que Cristo fez. Ele morreu e ressuscitou. Então, o ser humano, quando se une a Cristo, quando ele aceita Jesus, ele está morrendo para a sua vida pecaminosa e está nascendo para uma nova vida. Essa é a nova natureza. É a regeneração. Simples assim. Certo? Essa morte é abordada por Cristo e Paulo em suas epístolas. Uma pessoa que não nasceu e não teve um novo nascimento não está dentro do reino de Deus. A questão é: que poder tem um morto sobre a sua própria vida? Alguém morreu. Como é que ele pode voltar à vida? Qual é o poder que ele tem? Para ganhar nova vida é necessário um poder externo. Há um agente e um paciente. Aí ele vai ilustrar isso com Lázaro. Lázaro é uma ilustração disso aqui, a nível de alguém que morreu que não tem poder para voltar à vida. Aí o que acontece? O Lázaro é o paciente. Lázaro estava na sepultura e Jesus ordenou que ele saísse vivo. Lázaro era o paciente. Quem é o agente? Jesus. Assim, a regeneração é uma ação exclusiva divina. O ser humano estava morto. Como é que ele vai receber vida de novo? O morto não pode se levantar sozinho, por si só, como Lázaro não podia. Então, de forma comparativa, assim como Lázaro não podia voltar à vida por sua própria vontade, decisão, porque ele já estava morto, assim um ser humano que está morto em delitos e pecados, ele não pode voltar à vida espiritual. Então, isso é uma ação de Deus. Quem traz vida, nova vida para ele, é o Senhor. 3. A necessidade da regeneração do pecador. Por que ele precisa? A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em Romanos 3, 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5, 12. Assim surge a necessidade de cada indivíduo, passar pela experiência da regeneração, Romanos 5, 19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial, que está em Filipenses 2,8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Ele morre e ressuscita. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Eles estavam em inimizade com Deus e, através do que Cristo fez, a comunhão com Deus. Eles estão agora debaixo do reino de Deus, do domínio de Deus. Olha o que diz Efésios 2, do 1 ao 3. E nos vivificou. Para vivificar é porque estávamos mortos. Estando mortos em ofensas e pecado. É o versículo 2. Em que no outro tempo, aí Paulo está falando para os Efésios,
O seguinte, vocês e eu estávamos na seguinte condição, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Ele opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos influenciados por ele. Inclusive, eu vou deixar para vocês também, como recomendação de vídeo, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que eu tenho uma exposição bíblica aqui no canal, para você entender esses versículos melhor. Versículo 3, entre os quais todos nós também, antes de Cristo, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Por isso que tem que ter uma nova natureza, irmãos. A regeneração é uma nova natureza. Por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então é preciso ser trocada a nossa posição no tribunal, justificação, e depois a nossa natureza para não sermos filhos da ira. Jesus pagou por nossos pecados e nos deu uma vida, uma nova vida. Ao compartilhar as boas novas, devemos amar como ele, sacrificando conforto e segurança, se necessário, para que outros conheçam o amor de Deus e sejam regenerados, assim como nós. Nós temos que avisar para as pessoas. O rei está voltando. Se reconcilie com o rei, através de Jesus Cristo, porque senão depois vai vir o juízo. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Nós estamos aqui. Agora eu queria trazer um ponto extra da lição. Esse ponto não está na lição, mas ele é discorrido pelo comentarista no livro de apoio. E eu achei muito importante esse ponto. Ponto extra, a natureza da regeneração. Existem duas situações que podem ocorrer com alguns cristãos em relação à falta de mudança de atitudes ao aceitar Jesus. Cristão sem regeneração, por isso eu botei entre aspas, sem regeneração. Por que eu botei, entre aspas, cristão? Porque ele está na igreja, ele tem carteira de membro, mas tem um problema aqui. Agora, só tem uma coisa que eu quero deixar muito claro. Eu e você não temos como julgar quem é quem. Então, pare com esse negócio. Ah, não, eu acho que não houve. Não, você não acha nada, nem eu acho nada. Eu apenas estou explicando por que às vezes, algumas pessoas não têm mudanças de atitude. Só isso. Mas você e eu não temos direito de julgar. Alguns frequentam a igreja, participam de eventos, cantam, pregam e até prestam serviço, mas não experimentaram a regeneração. Sabe quando uma pessoa, ele apenas aderiu a uma forma social de se conviver, Então, assim como uma pessoa participa de algum grupo e ele acaba pegando ali os hábitos daquele grupo, alguém também pode entrar na igreja e comportar dessa maneira. Eles adotaram hábitos semelhantes aos cristãos regenerados, mas não passaram pelo novo nascimento. Precisam fazer um exame pessoal e entregar suas vidas completamente a Cristo para que a verdadeira transformação ocorra. Então a pessoa tem que realmente reconhecer, olhar para si, fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Peraí, eu não estou tendo mudança. Eu estou tendo uns comportamentos que não são comportamentos de acordo com a palavra de Deus. Há uma possibilidade de não ter tido um novo nascimento? Pode ter, mas também pode não ser isso. Aí qual é a segunda posição? Cristão regenerado sem santificação. O que é isso? Outros foram regenerados, teve novo nascimento. E quer ver quando você sabe que teve novo nascimento? Às vezes a pessoa não tem uma conduta adequada, mas ela fica ali pensando sobre aquilo. Ela se importa, ela tem uma luta dentro dela. Eu não posso viver assim, mas tem muita coisa ainda que ela não está vivendo como deveria viver. Então a prova de ter sido regenerada é que ela se incomoda com como ela está vivendo. Agora, quem não se incomoda está com a mente cauterizada. Pode estar se apostatando da fé ou pode nunca ter tido um novo nascimento. Pode. Não estou dizendo que seja o caso. Então, essa segunda possibilidade são pessoas que realmente tiveram um novo nascimento, acreditam que a santificação é uma ação exclusiva de Deus, então ele não busca a santificação, nesse caso. Sem exigir esforço pessoal. Ele acha que Deus vai santificar ele sozinho. Não, ele tem que buscar. Ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ler Bíblia, ele tem que meditar na palavra, ele tem que praticar a palavra, ele tem que estudar com a intenção de praticar.
Ele tem que se esforçar. Ele não tem que orar só quando tem vontade, não. Se você for orar só quando tem vontade, você não vai orar quase nunca. Porque não é sempre que você tá com vontade de orar. Não é sempre que você tá com vontade de ler Bíblia. Mas você tem que ler sem vontade. Tem que orar sem vontade. Porque não é uma questão de sentir, é uma questão de ter que fazer. Ah, mas eu acho que Deus não vai receber. Você acha, mas Deus está recebendo. Você só acha, eu só acho, mas Deus está recebendo. Vivem a vida cristã baseada em emoções, sem intenção ou esforço para buscar um relacionamento profundo com Deus e se assemelhar a Cristo. A vontade de Deus é que eu e você se pareça com Jesus. Guarde isso. Por fim, João 3,5, Jesus declara que o novo nascimento espiritual é um pré-requisito para entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento não entra. Dessa forma, compreendemos que a regeneração é, portanto, uma transformação total e completa da pessoa, tornando-a uma nova criatura, nova criação, em Cristo, conforme referenciado em 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Eu não posso julgar e dizer, aquele não nasceu de novo. Não posso fazer isso. Mas a pessoa que está vivendo uma situação dessa e vai aprender numa aula como essa, você, professor, está lá ensinando, ele vai precisar ser confrontado e pensar, peraí, eu tive um novo nascimento? Eu não tive? Eu me importo? Eu me preocupo com a minha vida com Deus? Eu não me preocupo? Eu não estou nem aí? É ele que vai fazer essa investigação em si mesmo. A conduta é um indício de paternidade. Isso aqui é muito sério. De quem você é filho? De quem eu sou filho? Antes de Cristo, estávamos sob o domínio de Satanás e nossa conduta era influenciada por ele. Efésios 2, 2 e 3. Já lemos aqui. Jesus chamou alguns dos judeus de filhos de Satanás, filho do diabo, porque eles se pareciam com o diabo, porque estavam praticando as obras do diabo. Olha que coisa terrível. Em Cristo somos uma nova criatura, uma nova criação, e nossa conduta precisa mudar. Foi por isso que eu recebi a regeneração, o novo nascimento. A incapacidade de qualquer cristão de agir com justiça fornece um indicador exterior da condição espiritual interior dele. Então, como eu ajo aponta para como eu estou dentro. Qualquer que peca, ou seja, vive na prática do pecado, pecar é uma coisa, viver na prática é outra. Deus não quer que você peque, mas também não quer, principalmente, que você viva na prática do pecado. E o que é a prática do pecado? Eu minto hoje, minto amanhã, minto depois, minto. Isso é prática, certo? Então, qualquer que peca, tá, vive na prática do pecado. Não viu, nem o conheceu. 1 João 3,6. João diz que quem vive na prática do pecado nem viu, nem conhece o Senhor. João escreve a seus leitores, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Quem comete pecado vive na prática do pecado e é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, irmãos. João está dizendo que é do diabo quem vive na prática do pecado. Mas nós podemos nos arrepender. João expõe a conclusão no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, ele está dizendo que é do diabo. Agora, tem pessoas que acabam dando lugar para a sua natureza pecaminosa. Lembra que eu falei sobre o vídeo? Está aqui, ó. Qual deles você é? O natural, sem Cristo. O carnal é aquele que ainda dá lugar para a carne. Então ele mente, ele tem inveja, ele tem ciúme, mas isso, de certa maneira, o incomoda. Ele precisa se tornar o espiritual, certo? Que está aí. Então isso é importante falar aqui. Sinopse do tópico 2. O ser humano é, por natureza, um pecador. Por isso, a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Esses slides estão ajudando você a entender melhor a lição de hoje? Você pode ministrar as suas aulas com esses slides que estão aparecendo aqui na tela. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa clicar no link que está na descrição. Plano da EBD comentado online, adultos. Aí você vai clicar e você vai ser levado para essa tela. Uma vez que você está nessa tela, você vai se deparar com dois tipos de plano. Você tem um plano Plus, certo, que pode ser assinado mensal, trimestral, semestral, e você tem um plano básico, que pode ser assinado também mensal, trimestral e semestral. Os valores vão aparecer quando você clicar. Se você não ministrar aulas sempre, uma vez ou duas no trimestre, você pode buscar lições avulsas. Você vai clicar aqui, vai ser levado para um número de WhatsApp,
E ali você vai pedir a sua lição avulsa nesse caso. Mas se você dá mais do que uma aula ou duas durante o trimestre, eu aconselho você a adquirir o plano, porque vai ser mais vantajoso para você. Pastor, e qual é a diferença do plano Plus para o plano, nesse caso, básico? Todos os dois planos você tem comentário em PDF. Tá aí, ó. Igualzinho aparece na tela para você aí que eu tô dando aula, é a mesma coisa. Todos os dois comentários em PDF, tá bom? Tem dito aqui para você, antes estava aqui em vermelho, agora é azul, tá? Estamos trabalhando com azul, porque o azul você tem uma percepção melhor dentro da questão do seu cérebro, e aí você não precisa se preocupar. Então, você tem aí, o que tá em preto é igual o que tá na lição, o que tá em azul, nesse caso, é o comentário. Então, igualzinho, preto e azul, preto e azul, preto e azul. Antes era vermelho, só troca o vermelho, ó. Até mesmo o gráfico tá aqui, ó. O gráfico que apareceu lá pra você tá aqui, ó, igualzinho, da mesma maneira, da mesma forma, tá aparecendo aqui pra você. Ótimo, tá bom, os dois têm. E qual é a diferença, então? A diferença é que no plano básico, que é esse que tá aparecendo aí, o slide é em PDF. Você não pode editar os slides, você não pode modificar os slides. E no plano Plus, que é esse plano aqui, que eu mostrei para vocês, que é o primeiro aqui, nesse caso, no plano Plus, os slides é em PowerPoint. Você pode editar, você pode fazer modificações. Tipo, você clicou, você quer colocar palavras, você quer tirar palavras, você quer tirar tela, você quer colocar tela, fica a seu critério. Então tá aí para você o que muda de um para o outro. Eu estou deixando para você aí a recomendação que você possa adquirir o plano da EBD comentada para você ministrar suas aulas. Link na descrição, comentário fixado, nesse caso, para você poder aí adquirir. Vamos prosseguir? Só preciso fazer uma lembrança para você. Quando você assina os planos, você não vai receber as aulas em e-mail, WhatsApp ou grupo, não. Você vai receber, você vai buscar aula na plataforma. A plataforma onde você está assinando é a plataforma onde você vai pegar as aulas. Então você não vai receber isso em e-mail, não. O e-mail você vai receber para você poder entrar no link, tá? E entrar na plataforma, mas você não recebe o material por e-mail. Outra coisa, você que já é assinante e a sua assinatura expirou, você não pode comprar de novo o plano. Você tem que entrar na plataforma e renovar dentro da plataforma. Se você tentar comprar de novo, vai dar que você já comprou o plano. Então é uma assinatura, e se é assinatura, você não pode ficar comprando assinatura várias vezes. Você comprou uma vez e você só renova a assinatura, tá bom? 3. Os meios da obra regeneradora. 1. Operação do Espírito Santo. 2. A palavra de Deus. 3. A vontade soberana de Deus. Os seres humanos não podem produzir a regeneração. Falamos disso durante toda a lição. É justamente por isso que só pode entrar no reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. 1. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Então, nascer da água é uma forma metafórica, é uma metáfora para falar de nascer do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, batismo nas águas, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Através do batismo nas águas, o crente declara sua fé à sociedade, mas sabemos que a água do batismo não tem nenhum poder de regeneração. O ponto de partida para entrar no reino de Deus é o batismo de arrependimento, ou seja, é se arrepender dos seus pecados. Quando alguém vai se batizar na água, ali simbolicamente ele está realizando aquilo que aconteceu quando ele aceitou Jesus. Ele morreu para o mundo, isso é simbólico quando ele entra na água, e ele teve um novo nascimento quando ele sai da água. Isso aí, de forma figurada, é o que o batismo representa. Mas o batismo em si não produz regeneração. É por causa disso que algumas pessoas que às vezes aceitaram Jesus muito cedo e passaram pelas águas, logo no início, não tinha muito entendimento, aí ele diz, eu tenho que me batizar de novo, como se o batismo fosse trazer para ele regeneração. E ele pede isso porque ele não sabe que o batismo não traz regeneração. O que traz regeneração é crer e se arrepender. Então ele não precisa ter um novo batismo só porque não entendia bem. Ele só precisa crer e se arrepender de verdade. Se ele já crê e se arrependeu, ele segue a vida dele. Pastor, mas se ele passou pelas águas pela segunda vez, não é errado, e que isso, e que aquilo. Irmão, passou.
Só que a gente não prega isso. Nós não ensinamos isso, é um batismo só. Se alguém passou 2 vezes, tá bom, vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Mas não justifica querer passar pelas águas mais de uma vez, porque vai dizer assim, não, eu não tinha compreensão. Como se o passar pelas águas fosse o que produzisse regeneração. Não produz. Não produz. Nesse sentido, nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Dessa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. É como o vento. Jesus disse que é como o vento. O Espírito age na alma como o vento age no corpo. Tanto o vento quanto o Espírito operam sobrenaturalmente. Vento e Espírito, sobrenaturalmente. Tanto o vento quanto o Espírito operam misteriosamente. Você não sabe de onde vem, para onde vai, você não sabe. Tanto o vento quanto o Espírito operam efetivamente. Sua presença é conhecida pelos seus efeitos. Então, uma vez que o Espírito regenerou alguém, tem que ter uma nova atitude, uma nova vida. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tito 3:5. Antes de prosseguir, eu queria dizer mais uma coisa aqui. Tem pessoas que pegam o texto de Marcos, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Se ali o batismo fosse uma condição, então seria assim. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê e não for batizado será condenado. A palavra batismo ali é no sentido do efeito do batismo. Crer e se arrepender dos seus pecados. Então, a prova do arrependimento e de crer é a pessoa querer ser batizada nas águas. Mas o batismo não tem efeito regenerador. Até porque, senão, o ladrão da cruz não poderia ter ido para o céu. Jesus falou que ele iria. Então, eu quero mostrar para você que o batismo não é uma condição para você receber salvação, como algumas igrejas estão pregando por aí. Não, você tem que ser batizado, porque se você não for batizado, você não... Não, você tem que ser batizado porque é uma ordenança. Mas ele não traz regeneração. Ele é colocado também para poder haver o ingresso. Porque uma vez que a pessoa se arrependeu, publicamente ela confessa Jesus se batizando, ela ingressa na igreja a partir desse momento. A igreja física. E aí já vem outra polêmica. Tem gente que diz que é onde está escrito isso. Eu não vou nem entrar nessa questão porque nós vamos mostrar que é necessário realmente passar pelas águas. Ou seja, se não se arrependeu publicamente, como é que quer pertencer à igreja de Cristo? Precisa se arrepender. Ah, pastor, mas ele tem um probleminha. Ele vive assim, ele vive assado, ele faz isso, faz aquilo. E aí como é que pode? Se ele faz isso e faz aquilo, não há um arrependimento ainda. Então ele precisa se arrepender, largar essas práticas para depois passar pelas águas. Porque só assim tem uma prova de uma nova natureza na vida dele. E o passar pelas águas não dá a ele uma nova natureza, mas está ali simbolicamente representando a nova natureza que ele recebeu quando aceitou Jesus. Agora, uma pessoa aceita Jesus e continua com as mesmas práticas, como pode? E quer se batizar com vício, quer se batizar numa situação irregular, vivendo junto, e por aí vai. Como pode? Não pode, simplesmente, porque não tem nova natureza, que se tivesse, a pessoa estava inclinada a fazer o que Deus quer, e não o que ela quer. Pastor, mas aí, irmãos, é a palavra que ensina assim. Se aceita, aceita. Se não aceita, vai procurar um lugar que aceite e a vida não vai crescer espiritualmente, porque Deus não pode operar na vida de alguém que está no pecado, na prática do pecado. Agora, nós não podemos tratar com indiferença essas pessoas. Temos que amar, mas temos que mostrar a verdade da palavra. 2. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, certo? Na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados pela palavra de Deus. Gerados por quem? Pela palavra de Deus. Guarde isso aqui. Semelhante em Tiago, lemos que pela vontade de Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que a mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus 4:12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. O novo nascimento requer fé e arrependimento gerados pela pregação da palavra. Nós falamos isso lá no início. O nascer da água simboliza a transformação espiritual operada pela palavra.
A palavra é pregada e a pessoa crê e se arrepende. Por isso que é dito batismo de arrependimento, ou seja, ele se arrepende nesse caso. Então, o nascer da água simboliza a transformação espiritual operada pela palavra. Uns acreditam que é o batismo nas águas. Os judeus acreditavam que era o nascimento natural porque a criança estava envolta dentro de uma bolsa com água. Só que nós entendemos que o nascer da água é o nascer da palavra que vai trazer fé e arrependimento. Então, continua dentro da questão do arrependimento. Então, nascer da água simboliza a transformação espiritual operada pela palavra, não se limitando ao batismo nas águas. Assim, os regenerados devem obedecer os ensinamentos de Cristo, vivendo conforme a sua vontade. Tem que passar pelas águas, tem uma ordenança de Jesus, porque é você confessar a sua fé publicamente, mas não é o batismo que está produzindo regeneração, é a sua fé e o arrependimento que vai fazer com que Deus venha trazer regeneração sobre a sua e a minha vida. 3. A vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem salvação. Isso está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita. Ele não quer que ninguém seja condenado eternamente, 2 Pedro 3, 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. A decisão é nossa. O destino eterno de cada ser humano, seja a comunhão eterna com Deus, céu, ou a separação eterna de Deus, tormento eterno chamado inferno, está diretamente ligado à decisão pessoal de cada indivíduo. É você e eu que decidimos. A escolha de aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Deus determina esse destino. Sinopse do tópico 3. A ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. O ser humano, a parte do ser humano é crer e se arrepender. Ele é justificado, ele é regenerado e agora ele passa a buscar uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. E para isso ele tem que estudar a palavra de Deus. Ele precisa estudar a palavra de Deus para conhecer a vontade perfeita, boa, agradável e perfeita de Deus. Sem estudar a palavra de Deus, isso não é possível. E é justamente por isso que eu e você podemos e devemos estudar a palavra mais e mais. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, como é que eu vou fazer? Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso.
E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então você tem aí a solução, basta que você venha adquirir o curso e com certeza você vai ter um estudo proveitoso. O investimento é um pequeno investimento e quem vai fazer o investimento é você. Isso vai fazer toda a diferença para você. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade, gasta dinheiro com várias coisas, mas não investe no seu crescimento espiritual. Chegou a hora de você se conscientizar, faça como muitos alunos que deixaram depoimento aí e que estão compreendendo melhor a palavra de Deus. Você pode ser o próximo a dar esse depoimento também. Conclusão. Vamos refletir? Aí eu vou trazer a conclusão de uma forma diferenciada só para você parar, porque eu acho que chegou a hora da gente parar nessa lição aqui interessante, da gente parar e refletir. Estamos vivendo uma vida como regenerados? Vamos lá. Estamos vivendo como cristão regenerado? Lembre-se quem nasceu de novo. Vamos lá, acontece o que nele? Primeiro, se submete ao senhorio de Jesus. Um cristão regenerado reconhece Jesus como Senhor e busca viver de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer que ele é obediente. Essa é a palavra. Ele é obediente. Um cristão regenerado é obediente à palavra de Deus. Agora, se ele não lê a Bíblia, como é que ele vai obedecer o que ele não lê? E não adianta dizer assim, mas eu não fiz porque não sabia. Isso não justifica. A Bíblia está aí para ser lida. Eu não consigo entender. Tem o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Segundo, não vive na prática do pecado. O que é prática? É continuamente. É fazer aquilo e ficar continuando fazer. Tá? Embora a tentação exista, o cristão regenerado não se entrega deliberadamente ao pecado, mas busca a santidade. Ele não pode dizer, mas eu sou assim mesmo, eu sou fraco. Eu não consigo. Pede força a Deus. Bota o joelho no chão e vai orar. É o que eu tenho que fazer, é o que eu faço. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Nas questões do dia a dia. Eu tô gravando essa aula no dia anterior, eu gravar essa aula, eu fui fazer um serviço, começou a não dar certo, eu pensei em desistir. Falei, Deus me ajuda, Senhor, me dá graça. No final do dia eu terminei, falei com a esposa, ela falou, tá vendo, você conseguiu. Mas eu tive que me esforçar. Eu não posso deixar ir pelo que dá no meu coração. Terceiro, demonstrar amor pelo próximo. Como é que uma pessoa pode se dizer um cristão regenerado se ele não ama o próximo? Se ele vive em conta, eu não sento perto de fulano, eu não gosto de fulano, eu não vou com o jeito dele, eu não vou com o jeito dela. Que isso, irmãos? Em nome de Jesus, você pode não ter um relacionamento íntimo de uma forma de levar a pessoa para tua casa, mas você tem que cumprimentar, você tem que amar sim. Jesus mandou, a marca do discípulo dele é o amor. João 13, 34, 35. Tem o fruto do Espírito. A vida do cristão regenerado exibe características como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual dessas características, qual dessas virtudes está faltando em eu e você? Vamos buscar. Um cristão regenerado vence o mundo. O cristão regenerado não se conforma com os padrões do mundo, mas vive de maneira que reflete os valores do reino de Deus. Que história é essa de praticar coisas que o mundo pratica? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não viva de acordo com os padrões do mundo. Refletir sobre esses pontos pode ajudar a avaliar se estamos vivendo de acordo com a nova vida em Cristo. Pense nisso, medite nisso. Na sala de aula também fale sobre isso. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição, lição de número 3, 20 de abril de 2025. Nessa semana, eu e minha esposa estaremos completando 14 anos de casado. Fazemos no dia 16 de abril, 14 anos de casado, de feliz matrimônio. E vamos estar estudando aí sobre a verdadeira adoração. Contatos para convite, está aí. Esse telefone não é para você entrar em contato comigo para poder, nesse caso, comprar material. Eu não vendo material por esse telefone, não. Se você quer a lição avulsa, tem que clicar lá na página e clicar lá em lição avulsa, tá bom? E aí você pode entrar em contato, pregar, palestra,
aulas, a esposa louva e assim vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer você que ficou até agora comigo aqui na aula, que Deus te abençoe, que Ele possa usar você mais uma vez nesta aula. Não desista, não desanime, os confrontos, as dificuldades vêm, eu passo por elas também, não estou isento disso. Tem dias que você está cansada, fadigada, eu também estou, mas não podemos desistir. Não desista, vamos em frente. O Senhor é com você. Vamos orar? Links do curso na descrição, comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Links do plano também no comentário afixado e na descrição. Basta você ir na descrição que tá tudo lá em nome de Jesus. E também eu vou deixar os vídeos de recomendação aí na próxima tela. Vamos orar nesse momento. Deixa o like, tá? Comente o que você achou dessa lição. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma lição. Mais uma etapa concluída, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tratar de regeneração é algo que nos confronta. Mas não é algo para julgarmos o outro. É para podermos aprender, para avaliar nós mesmos, não é o outro. Eu não dou conta da vida de ninguém. É eu. Então eu estou vivendo como um regenerado ou não? Se eu sou um regenerado, eu vivo em santificação. Se eu não estou vivendo como um regenerado, eu não estou vivendo em santificação. E a tua palavra, que é a verdade, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então me ajuda, Senhor. Ajuda esse professor, essa professora, ajuda esse aluno, essa aluna, ajuda esse irmão, essa irmã que está assistindo este programa. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula. Ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa, família de modo geral. Nós precisamos muito de oração. Ore também aí pelo nosso aniversário de casamento, nossos 14 anos de casados, para a glória de Deus no dia 16 de abril desse ano, tá bom? 2025. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!